Olá pessoal, bem-vindos novamente ao nosso canal Rabino Shai Responde. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que acontece a cada 7 dias, que é o Shabat. E a minha meta hoje é tentar definir o que é Shabat. Obviamente todo mundo vai dizer, Rabino, todos nós sabemos que é Shabat. Deus criou o mundo em 6 dias, ou melhor traduzindo, Deus criou 6 dias, e no 7º parou de toda a criação, e essa parada de criação é o dia do sábado, é o Shabat. Então qual é a pergunta? Minha pergunta é a seguinte: o que nós estamos comemorando no dia do Shabat? Ou de acordo com o 4º mandamento da Torá, o que nós estamos lembrando no dia do Shabat? Então nós estamos lembrando que Deus criou o mundo. Então daqui vem minha pergunta. Nós temos já um dia no nosso calendário que celebra esse acontecimento. Qual dia é esse? É o dia de Rosh Hashanah. O dia de Rosh Hashanah é o dia no qual Deus criou o mundo. Então, eu teria uma solução que todo mundo ia adorar. Cumprir Shabat um dia por ano. Ou no caso 2, Rosh Hashanah são 2 dias. Todo mundo ia cumprir o Shabat por 2 dias, seria muito mais fácil. E assim sairíamos da nossa obrigação de celebrar um acontecimento que foi a criação do mundo. Então, por que a gente celebra todo o 7º dia? A pergunta fica mais forte ainda. Se a gente está celebrando a criação, não seria melhor lembrar quando foi feita a criação? Ou seja, nós sabemos que temos religiões que têm como o dia do descanso, o dia no qual eles celebram o descanso do eterno, não no último dia, e sim no primeiro dia. Então cabe a nós nos perguntar: por que nós fazemos isso então no 7º dia e não no primeiro dia? Afinal, estamos comemorando a criação. Será que cabe a gente comemorar a criação quando ele parou de criar? São boas perguntas. E a resposta é a seguinte: a Torá nos está indicando e nos dando uma resposta para o seguinte problema. Se Deus criou o mundo e o Deus ele é totalmente infinito, então, por que o seu mundo é tão finito e tão limitado, com regras que não mudam? O Sol é o mesmo Sol, a Lua é a mesma Lua, e vai se manter por milhares de anos. E assim é. Mas se isso é um espelho da criação do Criador, não caberia dizer que o mundo fosse mais mutante, vamos chamar assim? E a resposta para essa pergunta é uma: Shabat. É porque Deus parou de criar no 7º dia. No 7º dia ele parou com toda a sua criação. O fato dele ter parado no 7º dia de criação, esta é a maior prova que Deus criou o mundo nos outros dias. Vou tentar explicar para vocês de uma forma melhor e de uma forma que a gente possa entender num conceito mais humano. Será que alguém estava lá no primeiro dia, no 2º, no 3º, no 4º? Nem Adam Arishon, o Adão, estava nos primeiros dias de criação. Ele foi criado no 6º dia, alguns momentos antes da entrada do Shabat. Então não teve um ser humano que atestou a criação do mundo. Mas teve um ser humano que pode atestar que a partir do 7º dia, nada mais foi criado. Nada mais mudou. O ser humano pode inventar tecnologias e coisas, aprimorar, mas ele não vai poder criar novas estrelas, novos conceitos de tempo e assim outros exemplos que a gente pode pensar. Então, galera, o 7º dia é escolhido como o dia que a gente celebra a criação, porque no 7º dia é o dia que a gente pode entender e materializar o conceito que Deus criou toda a criação. E quando ele para, não tem mais criação. Vou dar um exemplo para vocês. Quando Deus nos revela no Monte Sinai, e o primeiro mandamento, ele chega e fala: eu sou o seu único Deus, que tirei vocês da casa de escravidão do Egito. Gente, vamos pensar um segundo. Não haveria melhor revelação? Se Deus já está se revelando para a gente, não seria melhor se revelar: eu sou o Criador do mundo, das galáxias, do cosmos, né? Perto da saída do Egito, é um milagre muito maior. Até se a gente for entender, a saída do Egito é um milagre dentro de algo que já havia sido criado. A criação do mundo é um milagre do qual não existia, agora existe. Como a gente pode comparar os dois?
E a resposta é a mesma, pessoal. O povo que estava no Egito não estava na criação do mundo. Eles não testemunharam a criação do mundo. Então como é que eles podem saber que esse é o único Deus? Porque esse é o único Deus que decidiu tirar esse povo através de milagres, como diz a Torá, com grandes milagres, com maravilhas. Através desses milagres onde ele reverteu, de uma certa forma, as leis da natureza, isso foi a maior prova para aquele povo que ele é o Criador do mundo. Então a gente vê que o Shabat tem que ser algo que acontece a cada 7 dias. A cada 7º dia nós devemos celebrar a parada de criação, automaticamente assim testemunhando e assumindo sobre nós que ele é o Criador de tudo que existe. Desejo a todos vocês um Shabat Shalom.